da parte dele para nossas vidas. Aqui a partir do verso 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dado, digo, a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o liberadamente. O que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e pagai-vos ao bem, e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Senhor Deus e Pai, até aqui, Senhor Deus, temos feito menção da sua palavra, Senhor. Agora, Pai amado, eu lhe rogo, Senhor Deus, que por sua misericórdia nos use como canal da tua vontade e prepare nossos corações para entender o seu querer. Pai, a casa é sua, o servo é seu, a noiva é sua. Então que seja feita a sua vontade nesta noite. É o que eu lhe rogo nesta hora, em nome de Jesus. Poder sentar, aleluia. Eu confesso aos irmãos que eu iria ler só a partir do verso 9, mas desde o momento que eu sentei ali, ficou me incomodando ler lá no início, chamando nossa atenção que nessa carta de Paulo aos crentes que estavam em Roma, né? Porque era um momento em que Paulo estava se preparando para mais uma de suas viagens e ele achou necessário escrever aqueles crentes lá em Roma. Aí essa tarde até eu estava conversando, a minha esposa me perguntou, mas o que ele escreveu para os crentes em Roma serve para a gente? Falei, serve porque a palavra, ela é viva. Ela se confirma a cada dia. Deus colocou aqui justamente para isso. Aquilo que ele escreveu para os crentes em Roma naquela época, hoje é para os crentes de Timóteo. Hoje é para a igreja dele aqui nesta terra. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. E Paulo começa, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como eu falei, não ia começar por aqui não, já ia ser mais lá embaixo, mas a gente está incomodando a nos chamar a atenção, porque hoje ele me convidou a este lugar, justamente para falar comigo e contigo, nesse culto que é culto de varões, mas pela graça de Deus é culto para toda a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Nos mostrar um pouco da necessidade que temos de nos consagrar a Deus, um pouco da vontade que Ele tem para conosco, que Deus tem para conosco, para que nós saibamos como proceder nos dias maus que estamos vivendo hoje.
Aí aqui logo no início diz aquela passagem bastante conhecida: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu no primeiro versículo 1 eu fiquei meditando para Deus: Senhor, o que seria eu me sacrificar, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O sacrifício vivo foi fácil. É o que eu e você estamos fazendo aqui. Abrimos mão de estar em casa, de repente descansando, vendo televisão, de repente depois de um dia de trabalho, depois de um dia estressante, mas vamos: Senhor, eu vou se cultuar, nem que seja só aquelas 2 horazinhas, eu vou prestar o culto e adoração a Ti. Eu vou entregar o melhor que eu tenho a Ti, Senhor. É um sacrifício vivo, santo. É como eu falei, eu costumo conversar muito com a minha esposa, estou me preparando, conversar com a minha esposa, perguntei a ela: se está falando de sacrifício agradável, existe sacrifício vivo, santo, mas de repente não agradável a Deus? Aquilo ficou me incomodando. Aí Deus me lembrou lá de Caim e Abel. Os dois pegaram a primazia, os dois prepararam o altar, os dois sacrificaram a Deus. Mas a Bíblia declara que de Caim ele não se agradou. Então muitas vezes isso me chama a atenção, porque a gente pode estar fazendo aquilo que aos nossos olhos parece correto. Nós estamos indo sim. Hoje eu vou para a igreja, eu vou para a igreja quarta-feira, eu vou domingo, vou às sexta-feira, estou indo todo dia. Mas será que Deus está se agradando de como eu estou indo? Glória a Deus, aleluia. Deus está se agradando de como está sendo esse sacrifício. Porque muitas vezes nós estamos até nos sacrificando sim, saindo de casa cansado. Mas em Salmos, no Salmo 100, ele só nos declara que entrei perante Ele com júbilo, com alegria, com ações de graça. Então se nós saímos da nossa casa e chegamos até aqui, mas se não foi para glorificar o nome dEle, se não foi para dar o nosso melhor, se não foi para mostrar a Ele que nós somos servos obedientes, fiéis a Ele, não adianta ter vindo. Você vai ter se sacrificado, você vai ter vindo até de repente doente, mas Ele não vai se agradar do seu sacrifício, porque para Ele tem que ser o melhor, para Ele tem que ser voluntário, para Ele tem que ser com alegria. Então a primeira coisa que nós aprendemos esta noite, que não adianta você sair da sua casa. Eu já ouvi falar que assim, não venha se arrastando, mas venha. Se for se arrastando, mas de má vontade, não venha. Glória a Deus. Mas se você vier se arrastando com fé, com certeza, vai bastar você tocar na orla da veste do mestre. Aleluia. Oh, aleluia. Pode estar aquela multidão em volta e de repente ninguém está sentindo nada. Todos estão tocando o mestre e está sendo um sacrifício vão. Mas aquela mulher vai se arrastando sim, mas ela vai em busca do melhor, com a certeza daquilo que ela está fazendo. Glória a Deus, aleluia. Aí quando ela toca, aí a essência é virtude. Aí quando ela toca, o sacrifício dela ter se arrastado de casa no meio daquela multidão, o sacrifício que ela fez, que ela poderia ser açoitada, ela poderia ser presa, ela poderia ter sido pisoteada, ela não esquentou com nada disso. Ela simplesmente sabia: se eu tocar na veste. Glória. Oh, aleluia. Ela não se conformou com o que o mundo dizia. Ela não se conformou. Essa mulher, naquele momento, vamos dizer ali, não se conformar com o mundo, mas renovai-o com. Mas não se conformar, mas renovai-o com a renovação do vosso entendimento. Transformai com a renovação do vosso entendimento. Aleluia. O mundo continua o mesmo. Quem muda sou eu e você. Eu demorei um pouco para entender isso. Às vezes eu li essa passagem e tentava entender o que adiantava eu ser conformado com o mundo, que nada eu poderia fazer para mudar o entendimento deles. Mas o que o salmista, no caso o que Paulo diz aqui aos Romanos é o seguinte: você não vai conseguir mudar o mundo, mas você pode mudar você mesmo. Glória, aleluia.
E você mudando como? A partir do entendimento, a partir do conhecimento da palavra, o seu mundo, o mundo ao seu redor passa a mudar também. Se você repara, se você começa a agir de uma maneira correta com as pessoas ao seu lado, todos te tratam de uma forma. Se você age de maneira incorreta, todos te tratam de outra. Então você começa a mudar o mundo através da sua família, através do seu redor, através do seu testemunho para com eles. Oh, aleluia. E Paulo estava explicando isso para a igreja em Roma, assim como está explicando para nós esta noite. Muitas vezes nós escutamos aí, o mundo já é do maligno, não adianta, está lá na palavra, só vai de mal para pior, não adianta a gente fazer nada. Oh, aleluia. Não adianta. Não adianta fazer nada com eles, mas com nós mesmos nós temos que fazer a cada dia. Glória a Deus. A cada dia, entregar nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Porque só dessa maneira, diz aqui, poderemos experimentar qual boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Aleluia. Que é outra coisa que muitas vezes é difícil para nós compreendermos e aceitarmos. Nós queremos tudo para hoje, nós queremos tudo para agora. Muitas vezes nós não nos conformamos com o mundo, não nos conformamos com a nossa vida, não nos conformamos com a nossa situação e nem sequer com Jesus. Verdade. Reclamamos com tudo que está acontecendo. Mas todo esse processo é simplesmente para a gente entender que a vontade dele vem antes da nossa. Glória a Que a Deus. vontade dele é melhor que a nossa. Que a vontade dele é agradável, não a nossa. Verdade. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque pela graça me é dada, diz o versículo 3, digo a cada um dentre vós. Outra coisa que me chama a atenção muito no livro de Romanos, é que ele vem falando para a igreja de Roma, uma igreja forte, uma igreja dedicada, mas ele achou necessário explicar tudo para ela. Se você for ler em forma de carta, do início da saudação até o final, você vai ver mensagens que ele está mostrando para a igreja, sobre o arrebatamento, o arrependimento, a justificação, a certeza de salvação, a fé. E chega aqui na exortação mostrando como nós devemos ser. Como eu falei no início, eu não ia nem mencionar esse começo, porque o que até então Deus tinha falado comigo era a partir do verso 9. Porque aqui no verso 12, primeiro ele começa falando, mostrando a igreja comunidade. Depois ele mostra os dons individuais de cada um. Aí depois chega aqui no 9, ele nos chama simplesmente para amar. Nos chama, além de amar, nos chama para honrar. Nos chama para trabalhar com zelo. Nos chama para ser fervoroso no espírito. Nos chama para ser alegre na esperança. Nos chama para ser paciente na tribulação. Nos chama para perseverar em oração. Verso 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vos honrar uns aos outros. De repente, algo que não é nem para mim estar trazendo aqui, é o que eu pude ver, juro que eu fiquei amedrontado até. Porque é uma chamada de atenção de Paulo à igreja de Roma, é uma chamada de atenção para nós, porque muitas vezes, como foi até na lição retrasada, nós nos reunimos como pessoas, mas não estamos em unidade como família, como irmãos na presença de Deus. A palavra aqui, Paulo fala para eles que o amor seja não fingido, que é para aborrecer o mal. Se houver algum mal, aborrece o mal se apegando ao bem. Aleluia, Deus. Amar cordialmente. Glória a Deus. Amar como você ama seu irmão. Aleluia. Amar como você ama seu pai. Você olhar para o seu lado agora e perceber que a pessoa que está do seu lado é tão importante quanto você ou até mais. E ele ainda estica isso.
é o seguinte: você, além de amar, você tem que preferir honrar Ele do que ser honrado. Nós temos que preferir honrar os outros do que ser honrado. Aqui em Romanos 13, 7, Romanos 13, 7 já diz assim, ó: portanto, dá a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Aleluia. É algo que muitas vezes nos dias de hoje é difícil de encontrar. Todo mundo quer ter a sua vez, todo mundo quer ter a sua chamada, todo mundo quer mostrar como é importante. Mas aqui Paulo nos alerta o seguinte: você tem que continuar ali como o pequeno da casa, você tem que continuar aquele que quer ser o menor, porque o próprio Jesus, na hora lá conversando com seus discípulos, explicou: aquele que quiser ser o maior será o menor. Aí nós devemos reconhecer a honra de quem está ao nosso lado. É uma das exortações de Paulo. Outra coisa, no 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sejais fervorosos no espírito. Não ser vagaroso no cuidado. Paulo pede que a igreja de Roma, pede que a igreja de Chivazinho, oh, aleluia, seja mais cuidadosos, sejamos mais cuidadosos na obra de Deus. Fazer com zelo, fazer da melhor forma possível. Paulo chama a nossa atenção para a forma em que a gente está fazendo. Ele quer dizer o seguinte: não adianta fazer, tem que fazer bem feito. Glória a Deus. Não fazer de qualquer jeito, não fazer só porque o pastor mandou. Aleluia. Quando o pastor manda, a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer. Às vezes eu falo com os meus pastores, dizem assim, eu falo assim: não preciso concordar com o senhor não. Mas se eu mando, eu tenho que obedecer. Concordando ou não concordando. Aleluia. Porque estamos debaixo de uma ordem. Eu creio, e até enquanto eu creio nisso, que toda liderança é constituída por Deus. Toda. Imagina aquela que está presidindo sobre a menina dos olhos dele. Então, jamais vou desrespeitar uma ordem. Mas eu não posso fazer só por causa da ordem do pastor. Eu tenho que fazer porque é para Deus. Se é para Deus, eu me melhor. Eu não posso dar para Deus o que nada me custar, como diz a palavra. De forma nenhuma, de qualquer jeito. E Paulo continua: sejais cuidadosos, sejam também fervorosos no servir ao Senhor. Fervorosos no espírito de servir ao Senhor. Então não basta só sermos cuidadosos, fervorosos, é muito animados. Lembra que nós falamos aqui logo no início, que não adianta você sacrificar de qualquer jeito, não adianta você sacrificar de uma vontade, você até mesmo vai fazer aquele jejum. Mas fica, pô, não vai dar 12 horas não, não aguento mais não, não vai dar não, começa a reclamar. Por que eu marquei? Porque eu falei 12 horas, porque eu falei 11. Quando for para fazer, faça bem feito. Aleluia. Faça, aleluia, faça dando o seu melhor. Faça com espírito fervoroso, animado, sabendo que não importa o que você está passando, você tem um Deus que cuida de você. Meu Deus. Tem que me apressar que já passei de 20 minutos. Aleluia. Vou pular aqui para o verso 12. Aleluia. Porque esse verso é um verso bastante conhecido, mas que eu não posso deixar de passar para nós esta noite. Aleluia, Deus. Alegrai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação e perseverar em oração. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Algo que eu costumo até ser repetitivo quando eu falo que a dor, um minuto de dor, demora muito mais do que às vezes horas de alegria para nós. Verdade. E que a nossa dor sempre é maior do que a dor dos outros, já reparou? Às vezes eu estou lá com uma dorzinha de cabeça e já estou lá todo gemendo na cama, minha esposa com aquela cólica dela trabalhando. Mas a minha dor dói mais do que a dor dela. Ela está sentindo minha dor,
Então imagina, você está passando por necessidade, você está passando por período de angústia, você está passando por alguma questão que você precisa resolver, e a palavra de Deus vem para você, espera mais um pouco. Espera mais um pouquinho. Eu ouvi essa palavra algumas vezes vindo da parte de Deus, e eu confesso que na hora eu me entristecia. Mas a palavra dele para nós é: alegrai-vos na esperança. Ou seja, o que me alegra é que a minha esperança é Deus. O que me alegra é que a minha esperança é aquele que prometeu, é fiel para cumprir. Glória a Deus, aleluia. Depois eu pude entender que se ele está falando espera, significa que ele está me ouvindo e está me respondendo. Então isso já é motivo para alegrar no coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer que tem um tempo determinado para resolver essa situação. É algo que nós não costumamos querer aceitar. Porque para nós tem que ser hoje. Para nós tem que ser agora. Senhor, eu não aguento mais. Apressa-te, Senhor. Oh, aleluia. Porque está doendo tanto. Mas a Bíblia fala que Ele é aquele que nos dá força, que a alegria dele é justamente o que nos fortalece. Ele continua a ser paciente na tribulação. Aí eu falei novamente para minha esposa ainda agora à tarde, eu falei: como alguém pode ser paciente no meio da tribulação? A gente quer resolver o mais rápido possível. Ninguém quer ficar em meio à tribulação, em meio à contenda, em meio à aflição muito tempo. E como eu posso ser paciente na tribulação? Aí Deus estava falando comigo que o paciente não se precipita. O paciente, ele não age fora da vontade de Deus. O paciente não age fora do tempo de Deus. O paciente entende que ele está ali, mas ele não tem mais forças nenhuma. Você sai daqui, vai ali no UPA, você vai encontrar um bocado de paciente que espera ser chamado, espera o número, espera pelo médico, e se reclamar, de repente até expulso de lá. Aí Paulo orienta: seja paciente, por mais que esteja doendo, entenda que no tempo certo ele vai trazer o livramento. Entenda que no tempo certo a cura vai chegar. Entenda que no tempo certo a porta vai se abrir. Entenda se ainda não aconteceu, porque de repente eu e você ainda não estamos prontos para receber. E finalizando, perseverar em oração. Eu quis terminar aqui, porque para mim perseverar em oração é o que resume tudo. A Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Orarmos, se preferencialmente, todo momento da nossa vida. Porque é através da oração, dessa conversa sincera com Deus, é que nós encontramos alegria, nós encontramos esperança, nós encontramos força, nós encontramos sabedoria. É nessa conversa sincera com Deus em que nós persistimos, perseveramos, é que nós conseguimos alcançar o benefício dele. Então, para encerrar esta noite, o tempo já se foi. Eu quero, juntamente com a igreja, com a permissão do pastor, se possível, convidar a igreja a se colocar de pé para fazer uma oração. Porque se a orientação de Paulo é orar sem cessar, é a gente entender o seguinte: enquanto não aconteceu, você ora, continua pedindo. Aconteceu, você continua orando, agradecendo. E se você cansou de agradecer, você ama seu irmão, como estava escrito aqui, você vai orar pelo seu irmão. A dor do seu irmão vai te incomodar. A dor do seu irmão vai ser a sua dor, porque são membros do mesmo corpo. Certa feita eu chorando perante Deus no meu quarto, eu falei: Senhor, o cristão tem que sofrer mesmo, Senhor. Ele falou para mim aqui assim: você só sofre, você só me busca no sofrimento. Se eu não permitir o seu sofrimento, você para de me buscar. Me busca esse centro de sofrimento, que senão você precisa sofrer. Aí eu perguntei: mas como isso? Sinta a dor do seu irmão. Você vai clamar pelo seu irmão, você mesmo precisa sentir dor, não.
Se você der uma topada, seu dedinho vai doer, o corpo todo sofre. Então eu gosto de aprender a clamar pelos nossos amigos, como já fez. Aí o cativeiro muda. Então, neste momento, eu convido a você a levar sua mente a Deus. Oh, aleluia. Naquilo que homem nenhum pode resolver, que você sabe que homem nenhum pode resolver. De repente vai ser até através de um homem, mas quem vai resolver é Deus. Vamos juntamente com a igreja rogar a Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai. Oh, Pai amado, aleluia, glória, 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 glórias. Pai amado, Tu tem nos orientado, Senhor Deus, a sermos pacientes. Tem nos orientado, Senhor Deus, a nos alegrarmos. Tem nos orientado, Senhor Deus, a confiarmos em Ti, Senhor. Pai, a Tua igreja esta noite, Senhor Deus, está de pé, Senhor. Pois eles têm vindo, Senhor Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Eles têm adorado, eles têm louvado, eles têm agradecido, Senhor. Mas, Pai, Tu conheces a necessidade de cada um aqui esta noite. Tu conheces, Senhor Deus, as minhas necessidades e a necessidade de cada vida. Pai amado, eu não sou nada, eu não conheço, mas Tu é aquele que sonda mente e sonda corações, Senhor. Oh, glória, 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 glória. Oh, Senhor. E Tu continuas sendo o mesmo do passado, o mesmo de hoje. Então, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, a vitória na vida dos Teus servos. A vitória, Senhor Deus, provida por Ti, Senhor Deus, a vitória, Senhor Deus, pois é a certeza, Pai, pela fé, a certeza daquilo que eu ainda não vejo, mas eu sei, Senhor Deus, que em Ti iremos alcançar, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que haja, Senhor Deus, Pai da glória, provisão, que aquele celeiro, Pai amado, que parece desabastecido, oh Deus da glória, nesta hora Tu está enviando provisão, Senhor. Oh, glória, 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 glória. Oh, Senhor, não estamos conformados com este mundo, mas renova nossa mente, Senhor Deus, renova nossas vidas, Senhor Deus, renova-nos, Senhor Deus, como servos Seus, e que possamos, Senhor Deus, encontrar em Ti e aceitar quão perfeita, agradável é a Sua vontade. Por isso, Pai, somos gratos a Ti em nome de Jesus, e agradeço essa oportunidade, aleluia, louvado seja Deus, poder sentar.